Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos, nós vamos iniciar essa aula no mesmo pique das outras aulas, tá bom? Cantando, eu vou cantar duas músicas aqui para vocês que tem a ver com a nossa aula, que tem a ver com a arte, né? A primeira delas é Arte é Tão Legal, lembra? Um tal de Alexandre Lacerda é o professor. Então vamos lá. E depois eu vou fazer uma surpresa para vocês, vocês nem vão esperar. Vamos lá então. Um trechinho aqui, né? Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você levando tudo a sério. Perceba que a beleza é um caminho de luz. Perceba que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, você vê diferente, parece igual. Arte é tão legal, você faz diferença, não parece banal. Arte é tão legal, você vê diferente, não parece igual. Arte é tão legal, você faz diferença e não parece banal. Certo? Nossa alegria, né? Nossa chamadinha aí para a gente começar essa aula no maior pique. E os nossos assuntos de hoje são ainda da vanguarda, dois movimentos aí que vocês vão amar. Um é o dadaísmo e o outro é o surrealismo, tá? Então, o dadaísmo vem da palavra dadá, que significa tô nem aí. Aí quando eu vi isso, tô nem aí? Como assim? Aí eu lembrei dessa música aqui de uma garota chamada Luca. Eu espero conseguir fazer aqui para vocês bem legal, tá? Vocês vão gostar, que ela é muito interessante e tem tudo a ver com o dadaísmo. Ela é assim como se fosse uma espécie de tradução, tá? Então vamos lá. Muito legal. Vocês vão lembrar dela, que fez muito sucesso na televisão. De mãos atadas, de pés descalços, com você meu mundo andava de pernas pro ar, sempre armada, segui seus passos, até seus braços pra você não me abandonar. Já nem lembro seu nome, seu telefone, fez questão de apagar. Aceitei meus erros, me reinventei, virei a página, agora eu tô em outra. Tô nem aí, tô nem aí. Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Não vem falar dos teus problemas que eu não ouvi. Tô nem aí, tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Pois é, gente, tô nem aí. É o dadaísmo. É um movimento que, assim, as pessoas estavam muito revoltadas com a arte, né? Vamos já para a nossa tela que nós já vamos começar a ver os detalhes aí importantes, tá bom? As pessoas já estavam revoltadas porque o mundo estava em guerra. E aí, ninguém queria mais acreditar no amor, ninguém queria mais acreditar nas coisas boas, né? Era uma negação, tá? Todo mundo, um pessimismo terrível, tá? E aí, por isso que alguns artistas começaram a... Na verdade, teve um jornalista, um escritor, um poeta, que ele colocou no poema dele uma espécie de receita, né? E aí as pessoas começaram a produzir baseado nessa ideia, né? Então, antes de mais nada, eu vou começar a nossa aula aqui com a atividade interativa, tá? Que é o seguinte, vamos ver aí. Uma enquete. Uma coisa aqui, vou deixar essa pergunta aqui para você pensar. Não vá se atrapalhar com a arte lá da outra aula, lá que a gente fez uma coisa parecida com essa aqui, né? Então,
Aqui é outra obra. Então você sabe o nome dessa obra? E aqui vai ficar mais fácil. Ela está relacionada a qual movimento? Então nós vamos pensar, vamos começar aí relacionando aí com a nossa aula e lá para o final nós vamos descobrir o significado aí, né? Nós vamos ver tudo a respeito desse relógio aí, né? Então, dadaísmo. O que é que aconteceu? Alguns artistas, diante da matança durante a Primeira Guerra Mundial, mostravam-se descrentes das civilizações e munidos de um espírito anárquico e questionador. Então, por conta disso aí, eles criaram o dadaísmo, cujo principal idealizador foi um poeta romeno chamado Tristan Tzara. Ele viveu até 1963. Está aqui ele. Então vamos analisar essa afirmação aqui, tá bom? A matança durante a Primeira Guerra Mundial. Em todas as guerras, nós temos que pedir muito a Deus para que não aconteça guerra no nosso Brasil, que as guerras não venham a atingir o nosso Brasil e que as que estão acontecendo no mundo também cessem, porque durante a guerra acontece também a fome, acontece um irmão matar outro irmão sem nenhum motivo, apenas pela questão da guerra. Acontece também estupros, sequestros de crianças, de pessoas. Acontece todas as coisas ruins que você possa imaginar, acontece nas guerras. E na Primeira Guerra Mundial não foi diferente. Na Segunda Guerra Mundial também foi aquele terror de 6 milhões de pessoas sendo finalizadas, vamos dizer assim. E aqui, durante a Primeira Guerra Mundial, foi uma coisa tão terrível, uma carnificina tão grande, que as pessoas, os artistas, os poetas, os escritores, as pessoas em geral, foram ficando, assim, passaram a desacreditar, olha aqui, ó, descrentes da civilização. Eu vou até diminuir aqui porque para a gente ter uma visão melhor, né? Descrentes da civilização. O que quer dizer isso aí, né? As pessoas estavam achando que os seres humanos, as pessoas que vivem no mundo, eram selvagens, eram pessoas sem raciocínio, que só pensavam em uma única coisa, de matar, de saquear, de fazer o mal para as outras pessoas, porque não são só os exércitos que vão entrar em ação, tem também outras pessoas que se aproveitam para praticar todo tipo de ilegalidades, né? Então, no caso do dadaísmo, era um movimento que era pautado pela ironia, ou seja, eles ficavam debochando das coisas, né? Eles estavam tão descrentes que começavam a debochar, a desqualificar as coisas, todas as coisas, até as mais sérias. Então, o manifesto dadaísta surgiu oficialmente em Zurique no dia 14 de julho de 1916, e segundo ele, né, o significado da palavra Dada, né, que originou o nome do movimento, em português do Brasil é "tô nem aí", "tô nem aí", "tô nem aí". Quer dizer, é uma negação das coisas, a pessoa tirando o corpinho de banda, a pessoa saindo fora de qualquer responsabilidade, a pessoa não querendo consertar as coisas, muito pelo contrário, a pessoa querendo avacalhar com tudo,
É essa aí a base ideológica, são as ideias que permeiam o movimento dadaísta, que começa fortemente com o poema do Tristan Tzara, que também tem outras obras. Tá? Seguindo aqui, nós temos que o dadaísmo também se utilizava da ironia, ou seja, utilizava o deboche, entendeu? Falava coisas para uma espécie de bullying com as coisas sérias e oficiais das instituições. E a arte, olha só, ironia tem origem grega e significa dissimulação, fingimento. É mais um significado para essa palavra, né? É mais uma veia de interpretação para ela. Então, para entender melhor esse conceito, o conceito da ironia, vejamos um exemplo. A pessoa fala assim: doutor, agradeço o fato de ser tão atencioso comigo. Tenho certeza que esteve atento a tudo o que disse. Ou seja, a pessoa sabe que o médico não prestou atenção em nada do que ela disse. Durante a consulta, isso acontece. Infelizmente, isso acontece, né? Você vai para uma consulta, o médico nem olha para a sua cara. Fica lá de cabeça baixa, escrevendo, nem examina direito, nem estabelece um contato. Isso acontece. Qualquer um de nós pode passar por isso, alguém já passou e vai dizer, é mesmo, é verdade. Então, a pessoa sai falando para o doutor uma coisa desse tipo, que ele está ironizando. Entendeu? Se você passa por uma consulta dessa, você vai falar assim, doutor, olha aí, muito obrigado, viu? O senhor foi tão atencioso. Eu tenho certeza que o senhor prestou atenção a tudo que eu falei. Mentira, né? Não é verdade. Muito pelo contrário, é uma maneira de demonstrar a sua revolta com o acontecimento, com aquela consulta. Ou seja, ser irônico é afirmar exatamente o contrário daquilo que se pensa, né? Na verdade, a pessoa que vai para uma consulta dessa, o médico, você está necessitando de remédio, de tudo mais, e quando isso acontece, que você vai precisando realmente, você está necessitado e a pessoa nem olha para a sua cara, você sai de lá revoltado, você sai de lá magoado, depressivo, para baixo, você fica muito triste. Então, o dadaísmo se utilizava da ironia. Isso aqui é o fantástico Michel Foucault, né? Que ele falou o seguinte: na arte, basta que uma figura pareça com uma coisa para que se insira no jogo da pintura. Um enunciado. O que vocês estão vendo é isto. Isso é uma outra ideia, tá bom? Então, é um outro pensamento que faz parte do movimento, tá? Basta que você veja algum objeto que você imagine aquele objeto servindo para outra coisa, que você pode até dizer o que vocês estão vendo, aí fala o nome da outra coisa. Pouco importa o sentido em que está colocada a relação de representação, ou seja, ou se ela cria sozinha um invisível que se lhe assemelha. Talvez não seja tão fácil de entender assim de cara isso aí, mas digamos que você tem, eu vou dar um exemplo aqui bem assim, só para iniciar mesmo. Digamos que você tem uma laranja e você quer comparar com uma bola. Então você diz aqui, você com a laranja na mão e falando, o que vocês estão vendo é isto, uma bola. Não é uma bola, né? Mas ele está pensando naquela laranja como uma coisa que pode ser utilizada como uma bola. Entendeu?
É mais profundo do que isso, mas é mais ou menos isso aí para a gente entender mais fácil. Ok? Então veja aqui um outro exemplo. Olha aqui, ó. Ele falou aqui, ó. Isto não é um cachimbo, está aqui em francês, né? Ceci n'est pas un pipe. O René Magritte, no quadro A Traição das Imagens, ele colocou esse cachimbo aqui e anunciou. Isso aí não é um cachimbo. Se você vai pensar nesse objeto como não sendo um cachimbo, tá? O que você pode atribuir a ele? O que você pode imaginar que ele possa servir além de ser um cachimbo? E, aliás, uma pessoa que nunca fumou, que nunca viu um objeto desse sendo usado por alguém que fuma, não vai entender muito bem o que ele é, o que ele significa, o que ele representa. Ele pode lembrar aqui uma gangorra, pode lembrar várias coisas, né? Mas se você não conhece, fica fácil você entender melhor isso aqui, tá bom? Então, quando ele coloca esse objeto e lança essa frase aí, ele desperta nas pessoas, nos apreciadores da arte, ele vai despertar várias interpretações, várias curiosidades, né? E aí é que está a intenção do artista, e aí é que está a fundamentação desse tipo de arte. É uma negação dos objetos, ou uma procura de outras utilidades para o mesmo objeto. Então, seguindo aqui, nós vamos para a ideia aqui, que é o seguinte. Eu vou apagar aqui um pouco aqui, tá? Para a gente ter uma ideia melhor aqui, ok? O que acontece? Marc Chagall, Juan Miró, são artistas consagrados que apareceram nesse... Giorgio Chirico, Salvador Dalí, super conhecidos, são os artistas surrealistas, ok? Então nós vamos seguindo agora para a gente ver um pouquinho mais do dadaísmo, para depois a gente passar a falar do surrealismo, que é outra vanguarda muito interessante, né? Lembrando para vocês também que a vanguarda são aqueles artistas que está todo mundo fazendo arte de um jeito, está todo mundo seguindo uma tendência, e aí ele vai para outro caminho totalmente diferente. Ele vai para outro conceito totalmente diferente. Ele vai para outras ideias, ele vai despertar, vai provocar outra maneira de demonstrar a arte. Entendeu? Então, esses são então eles começam a fazer isso, então eles vão contra a opinião geral, e aí sofrem críticas, perseguições, e às vezes até estabelecem uma admiração, e aí começam a ter seguidores, e aí mudam até as artes com a sua nova, com seu novo estilo. Então, os dadaístas pregavam uma revolução imaginativa. Então, coisas como você imaginar um objeto como um cachimbo como sendo outra coisa. Então, eles pregavam que você devia usar sua imaginação nos objetos de arte propostos pelos artistas. Então, era baseada essa revolução nos conceitos de antimodelo, anti-arte, anti-artístico e na expressão do ilógico e do irracional. Então, o negócio era para desmanchar com tudo. Porque essa palavra aqui, anti, significa contra, contrário, tá? Então, era contrário à arte, contrário ao modelo,
contrário a tudo que fosse artístico e a favor do que fosse ilógico, que não tivesse lógica e que não tivesse razão, não fosse compreensível pelas pessoas. Então, era essa a ideia básica, né? E eles consideravam, portanto, por causa disso, a espontaneidade e o instante os únicos procedimentos possíveis para a criação artística. Então, a pessoa inventava na hora, criava na hora, e essa era uma das ideias importantes do dadaísmo. Tem outras coisas que nós vamos ver aqui, tá? É um movimento que tem a sua profundidade também. Ou seja, as produções não tinham objetivo estético. Não queriam lançar nenhum tipo de modelo, uma aparência oficial. Eram baseadas na provocação, como meio de acordar as pessoas de um sonho impossível, de que a arte poderia servir para algum tipo de transformação, algo em que eles não acreditavam. Então aqui cabe uma discussão muito interessante. O que acontece? Veja bem, eles não acreditavam mais na arte, não acreditavam mais na vida, nos conceitos, nos objetos. Por quê? Por causa da desilusão com a guerra. Então, essas pessoas aí também, como artistas, passavam a não crer em algum valor para a arte. Mas a arte, ela é tão importante na nossa vida, ela é tão importante no mundo, que ela está em todas as ciências, em todos os estudos. Ela faz parte do... Você veja aqui esse estúdio, né, onde nós vemos vários objetos aí que foram produzidos artisticamente, né, esculturas. Tem esse violão aqui também, tem um piano, tem a própria Mona Lisa ali nos olhando ali com aquele olhar lindo, sedutor dela, aquele olhar que atravessa séculos e ainda nos conquista, né? Essa obra belíssima do Leonardo da Vinci. E se vão vender um carro, tem que ter um designer para colocar a sua arte lá. Se vão pintar uma casa, olha a minha camisa aqui, ó. Olha aqui, com esse desenho aqui, ela já foi o que me chamou a atenção e eu até comprei, simpatizei com a aparência dela, com a estética dela e comprei essa camisa por conta disso. E os dadaístas estavam descrentes desse tipo de coisa. Eles estavam certos? O que você acha? Depois disso que eu falei para você, a arte nos cerca o tempo todo, está em todas as partes, em tudo que se vai fazer, tem um quê artístico lá no meio, né? Tem um quê musical, tem um quê de dança, tem um quê de pintura. E é por isso que eu parei um pouquinho para falar um pouquinho desse aspecto aí. Vamos voltar lá para a nossa tela? Então, as produções não tinham um objetivo estético. Já queriam, assim, desmanchar tudo, deixar as pessoas descrentes. Então, vamos ver então aqui, ó. Olha só. Uma receita criada aqui pelo Tristan Tzar para fazer um poema dadaísta. Olha só como ele coloca. Pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja, dá ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Olha aqui, a gente pode tentar montar essa receita aí, né, gente? Você pega mesmo um jornal, pega uma tesoura, recorta lá alguma coisa no jornal que você quer usar, aí depois você vai recortando palavras, artigos, né, trechos, coloca num saco, agita, mistura, tire em seguida cada pedaço, um após o outro, copie conscientemente na ordem que eles são tirados do saco. O poema se parecerá com você, e então ele, um escritor infinitamente original
e de uma sensibilidade graciosa, ainda que saia uma coisa sem sentido, né? No final das contas, saia um texto que a gente não entende. Uma certa vez eu sentei com um amigo e a gente resolveu fazer um poema dadaísta e a gente escreveu coisas como: por que deblaterá o abúlico caterva se a parenética... Você já ouviu essas palavras alguma vez na vida? E principalmente colocadas dessa maneira? Por que deblaterá o abúlico caterva? Imagina aí. Foi um poema bem louco que a gente fez. Então vamos ver aqui uma atividade interativa, que é o seguinte: nós vamos seguir, eu vou explicar melhor aqui como a gente vai fazer para seguir a receita do poema lá do Tristan Tzara, né? Aí você vai criar um poema do mesmo jeito, só que você vai usar um tema amazônico. E aí você coloca uma música e vai apresentá-lo. O que você vai fazer? Você vai pegar algum jornal falando da Amazônia, ou falando de alguma coisa da Amazônia, dos rios, né, ou dos minérios, ou falar das matas, da devastação amazônica. Pega uma coisa lá, uma notícia qualquer, e aí faça o seguinte: pega a tesoura, recorte vários deles e tal, e aí depois que você misturar, você vai pegar e vai colar da maneira que você for pegando, você for tirando do saco, tá bom? Aí quando você terminar, aí você já vai ter lá uma coisa pronta, né? Aí você vai botar uma música e vai apresentar para as pessoas, para os colegas de classe. Você vai apresentar no chat, vai mostrar para a professora e ela vai escolher um lá que ela vai mostrar para nós. Beleza? Então, essa vai ser uma atividade bem gostosa e fácil de você fazer. Quero ver qual é o seu bom gosto para escolher a música que você vai usar, o seu bom gosto para você escolher qual é o texto que você vai escolher, né? Qual é o poema, ou qual é a notícia. Você pode pegar a notícia também, tá? E trechos com fotos também. E aqui nós vamos avançar um pouquinho mais aqui. Olha só, você está vendo aqui a Mona Lisa, original, né? E do lado uma imitação, só que com a diferença de ser, aqui, nesse caso aqui, um gato, uma paródia, né? Como a gente viu na outra aula, né? Aqui você tem Mona Lisa como modelo e aqui uma paródia do mesmo quadro. Já pensou se fosse um rosto, uma gata? E aqui uma mudança totalmente, aqui uma criação totalmente diferente, né? Então foge bastante, mas é também uma leitura da Mona Lisa. Então aqui ele avacalha total, modifica total. Pega uma obra de arte consagrada e aí começa a fazer as suas variações aí dentro das ideias do dadaísmo. Então, o dadaísmo, por conta de todas essas coisas aí, foi o movimento artístico mais polêmico. Gente, teve muita confusão, muita briga por conta dessas ideias aí, tá bom? Os próprios dadaístas não o consideravam um movimento e muito menos artístico. Claro, se eles eram anti-arte, anti-modelo, anti-tudo. Então, o princípio, a ideia principal era negar tudo que se referisse à arte, que era feita até então. Então, eles debochavam de tudo, eles contradiziam tudo. Tanto a arte tradicional, né? Arte clássica, neoclássica, quanto os movimentos de vanguarda. Tá? Então, todos os movimentos que apareceram até então,
eles desceram a lenha, falavam muito mal mesmo. Eles criticavam com muita veemência, com muita força. Aqui uma outra obra aqui muito interessante, vamos lembrar do cachimbo, né? O que esse artista fez? Ele pegou aqueles vasos que a gente sempre vê nos banheiros, né? Masculino, e colocou em exposição e colocou o nome A Fonte. Né? Então, a fonte é um urinol de porcelana branco, considerado uma das obras mais representativas do dadaísmo na França, e foi criado pelo Marcel Duchamp. O que o Marcel fez? Ele pegou um objeto que estava num tipo de utilidade e reverteu para outra posição, para outra situação. Então ele está aqui como se fosse uma cadeira, não sei, vou deixar para você imaginar aí, você colocar uma utilidade nesse objeto. Né? Então, e ficou muito famosa essa obra aqui de arte, porque o Marcel, ele atraiu muita discussão, ele atraiu muitos olhares e realmente dá para você compreender muito facilmente, mais facilmente, o que era a vanguarda do dadaísmo, o que era o movimento dadaísta, através desse objeto artístico aí, essa exposição de uma coisa feita para uma utilidade totalmente diferente, onde ele deve ter, assim, ter feito a própria interpretação dele, mas ele colocou lá e ficou esperando o que as pessoas iam achar. Então, eu acho que com isso aí nós já falamos bastante sobre o dadaísmo, já esgotamos bastante o nosso assunto aqui. Vamos então para o segundo movimento que nós trouxemos para a nossa aula de hoje, aí, que é o surrealismo. O surrealismo, essa palavrinha aqui, esse prefixozinho aqui, o sur, né? Além do realismo. Então, é uma coisa acima da realidade. Então, esse movimento aí é altamente criativo. Ele é muito interessante, né? Porque, você veja, depois de todos aqueles outros movimentos, depois do dadaísmo, negando tudo, com todo aquele pessimismo, aí chegam esses artistas e começam a reagir com essas ideias assim inesperadas, vamos dizer, ideias fantásticas. Então, na década de 1920, surgiu um movimento liderado pelo poeta e crítico francês André Breton. Ele viveu até 1966, tá? O surrealismo, então, se refere a algo além da realidade. Então, além da realidade. É um movimento que buscava manifestar na atividade criativa o universo dos sonhos e do inconsciente, influenciados pela teoria psicanalítica do Freud, Sigmund Freud, que foi o pai da psicanálise, foi a pessoa que estudou os sonhos, que elaborou várias teorias e que estudou comportamentos e que não vou entrar muito nesse mérito, tá? Mas ele influenciou para que surgisse o surrealismo, né? Há coisas além da realidade. Num sonho pode acontecer mil e uma coisas. Você voa no céu, você ganha na Mega Sena, você, né, faz coisas que não acontecem na vida real, né? O leque está aberto, né? Não tem assim um freio.
para esse tipo de obra de arte. Então, as obras surrealistas podem parecer sem sentido e absurdas num primeiro momento. Elas lidam com o mistério dos sonhos ou, com a espontaneidade das vontades inconscientes, com referências simbólicas àquilo que cada ser humano não compreende de si mesmo. Então, essa questão da referência e da representação é quando você faz uma coisa pensando, e quando você faz uma referência, quando você faz um paralelo, uma comparação entre certas coisas. E nessa comparação é que você faz uma ligação, faz um link entre as ideias. E aí novas ideias vão surgindo, ok? Referências simbólicas, né? Então você faz comparações através de símbolos que muitas vezes as pessoas não compreendem, principalmente coisas que você não entende de você mesmo. Por que eu sou tão alegre? Por que eu sou tão feliz? Para não dizer as coisas que são contrárias a isso aí, tá bom? Então, seguindo aqui, mais um pouquinho do realismo, você tem a obra A Traição das Imagens, que propõe uma reflexão atrelada à nova forma de pensar a arte. O que não é realidade. Ela é sempre a interpretação desvinculada dos compromissos de copiar o real. Seu compromisso passa a ser com a própria arte. O mais conhecido artista espanhol, Salvador Dalí, num filme chamado Um Cão Andaluz, de 1928, ele lança uma história, um roteiro, onde não há uma narrativa linear e uma história sendo contada, em que as cenas aparentemente não têm ligação, são desconexas, são absurdas e se sucedem em situações que podem gerar angústia, desconforto, como num sonho ou pesadelo. Então, Salvador Dalí, conhecidíssimo por causa daquele filme lá do assalto, né? Aquele bigodão, né? Ele tem um filme que vai ser interessante assistir para poder discutir essas ideias. Vamos ver então o Salvador para a gente lembrar? Nossa, olha aí, Salvador Dalí, o grande artista. Então ele começou a propor quadros como esse aí, né? Começou a propor essas ideias. Vamos seguindo então. O mais conhecido, né? Isso aqui a gente já falou ainda há pouco, né? Vamos enfatizar que essa ideia aqui, olha só esse outro quadro, essa outra referência aqui, entendeu? Que é para a gente não esquecer dessa ideia básica aqui. Então tinha também o Marc Chagall, outro artista fantástico, Juan Miró, e o Giorgio de Chirico. Eram também pessoas que faziam parte desse movimento. Aqui em Urutu, de Tarsila do Amaral, é mais uma leitura, né? Tarsila do Amaral foi uma das artistas mais talentosas do Brasil e o seu trabalho passou por diferentes fases, inclusive uma que foi a mais surrealista. E o quadro Urutu é um exemplo desse período. A obra, criada em 1928, é um dos mais marcantes símbolos do movimento antropófago. Então, o quadro é pintado com cores e elementos simples e a imagem destaca um enorme ovo que permite múltiplas interpretações. Urutu, que é o nome da tela, é também o nome de uma espécie de cobra que é encontrada no Brasil. A cobra que está ao redor do ovo é também um símbolo importante para os modernistas. Por quê? Significa deglutição, significa que ela vai devorar. E os modernistas brasileiros pregavam que a nossa cultura deveria devorar a cultura estrangeira, dando origem, então, a algo que fosse
genuinamente nosso, resultado desse caldeirão de influências, tá? É o movimento antropófago que significa isso aí, ok? Aniversário aqui de Marc Chagall é uma tela pintada em 1915, é bastante característica do surrealismo porque mostra um casal numa posição completamente inusitada, praticamente impossível de acontecer, né? Fora do real. Um namorado todo retorcido aí, voando para beijar a amada que carrega um buquê de flores. Outro exemplo aqui, ó, Os Amantes, de René Magritte. No quadro Os Amantes, foi pintado pelo artista aí, o René, a tela que mostra os dois enamorados se beijando, coberto por um pano branco e está repleta de mistério, né? E agora nós vamos ver aqui a nossa atividade interativa, que é o seguinte: qual o nome da obra que está relacionada a qual movimento? Então, o relógio mole, no momento da primeira explosão, que é do Salvador Dalí, é do movimento surrealista. Há também a ideia de que os relógios moles simbolizam a flacidez e a impotência sexual. São os assuntos que o Salvador sempre trazia, os temas que ele colocava no seu quadro. Tá bom? Então agora nós chegamos ao final da nossa aula, tá? Nós vamos pensar um pouquinho, vamos fazer uma revisão daqui a pouco e aí vamos fazer algumas atividades referentes à nossa aula. Até mais!